Olá, nós hoje vamos analisar o livro do profeta Joel. Vamos começar hoje com o capítulo 1. Antes de mais nada, a gente precisa considerar quem foi Joel. A Bíblia ela é um pouco omissa no que diz respeito à biografia de Joel. Fala apenas que ele é filho de Petuel. Ele é da região de Judá, do Reino do Sul, e há inclusive dúvidas se ele registrou essa revelação de Deus no período antes do exílio babilônico ou posterior. No entanto, a maioria dos teólogos e historiadores entendem que o registro de Joel se deu depois do exílio babilônico. Na verdade, seria importante a gente contextualizar essa condição de Joel e a condição de Judá naquela ocasião. Nós sabemos que o reino de Israel, a partir de Salomão, depois de Salomão, foi dividido em 2 reinos, ficando o reino do norte com 10 tribos, chamada Israel, e o reino do sul com 2 tribos, chamada Judá. O reino do norte teve reis seguidamente que não temeram e não seguiram a Deus, portanto viveram em pecado, e por consequência e por castigo Deus enviou o império assírio que os invadisse, os dominasse, os escravizasse e os espalhasse pela terra, trazendo outros povos para ocupar aquela região do norte de Israel, misturando a população, e eles então passaram a ser um povo não aceitável pelos descendentes diretos de Abraão, que ficaram apenas no Reino do Sul. O Reino do Sul, por sua vez, teve reis ora bons, fiéis a Deus, e reis ora infiéis a Deus. Por consequência dessa instabilidade, dessa infidelidade, vários reis que levavam o povo ao pecado, Deus então trouxe sobre o povo de Judá o castigo da invasão dos babilônios, que os levaram para o exílio por 70 anos. Ocorreu que depois desses 70 anos de exílio, com a invasão do reino Medo-Persa e conquistando o reino babilônico, o então rei desse império liberou o povo de Israel para o retorno para Jerusalém. Eles vieram, Esdras e Neemias restauraram o templo e os muros de Jerusalém, foram reconstruindo a cidade, e o povo então foi se reconstruindo. No entanto, eles não eram fiéis a Deus com inteireza de coração. Havia muita dificuldade, muita opressão, muito ataque de inimigos. A terra estava devastada, a cidade destruída, o povo desanimado, ainda que tenham voltado para Jerusalém. Era um povo que estava mais ocupado consigo mesmo do que com a adoração a Deus, com o serviço de Deus, com o temor de Deus. Então o coração do povo não estava com inteireza na obra de Deus. Assim, o Senhor, depois de um tempo, começou a provar esse povo e mandou para este povo um tempo de muita dificuldade, e começou até pelo ataque dos gafanhotos, que destruía a lavoura. Foram uma série de sequência de 4 levas de gafanhotos que vinham e destruíam tudo. Paralelo a isso, uma grande seca que não deixava as plantas germinar, havia falta de água, e com isso também provocava no que havia de alguma vegetação incêndios, e isso destruiu a economia de Israel e trouxe grande miséria e sofrimento para aquele povo. A gente precisa entender que o profeta é o homem da ocasião, é o homem do momento que Deus usa quando as instituições falham, quando os ministros falham, quando os sacerdotes falham, quando o rei falha, quando os juízes falham, quando as instituições falham. Então Deus levantava homens para que ele diretamente fizesse uma intervenção naquele povo, através desses profetas.
E acontecia naquela ocasião que o povo de Israel estava demonstrando uma religiosidade bastante grande, porém não com coração de fato em Deus, era apenas ritual. Então, o profeta Joel, ele vem trazer a palavra de Deus na forma de demonstrar, fazer o povo despertar, fazer o povo atentar que ele estava no caminho errado. E a mostra disso era a situação econômica, social e até do culto que estava ocorrendo naquela ocasião, por conta dessas pragas, por conta da seca, por conta da grande miséria na economia, destruição das atividades, a cessação das ofertas no templo. Então, aquela manifestação do juízo de Deus, uma manifestação de juízo parcial de Deus, ela era didática e Joel usava aquilo para mostrar ao povo que o juízo final de Deus estava por vir, que o povo deveria acordar para essa situação, né? Então, Joel, ele alerta o povo, Joel exorta os ministros, os sacerdotes, Joel exorta os anciãos para que o coração do povo se volte para Deus, e não apenas para rituais, não apenas para compromissos, e ficasse claro que, apesar de toda a aprovação que Deus trazia sobre aquela nação, Deus é rico em misericórdia e, havendo um quebrantamento do povo, Deus pode perdoar e curar todo o sofrimento e toda a ferida. E isso vai ser demonstrado nos versículos do primeiro capítulo, e nós vamos passar a análise deles agora. Nos versículos 2 e 3, vamos ler os versículos. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e a vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então, o profeta, ele chama a atenção dos líderes do povo e dos anciãos, perguntando: já ocorreu uma tal situação nos seus dias ou no dia dos seus pais? Ou seja, Deus, ele agiu com tanto rigor com o seu povo porque o povo estava distante dele. Então ele fala: olha o estado de decadência precário, de religiosidade vazia em que nós nos encontramos. E ele chama essa atenção porque o povo estava realizando o culto normal ao Senhor, porém o coração do povo não estava ali naquele culto, o coração do povo não estava em Deus. E essa frieza, essa distância, esse distanciamento não agrada ao Senhor. Se a gente for olhar em Isaías, no início de Isaías, no capítulo 1, Isaías, Deus pergunta: quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Deus não quer isso da gente. Deus quer o nosso coração de verdade. Por isso que se fala na palavra de Deus que Deus não quer a circuncisão da nossa carne, mas do nosso coração, para que a gente esteja verdadeiramente dedicado à obra do Senhor. Mas os anciãos e os líderes, os sacerdotes do povo, não atentaram para isso, e não atentaram nem mesmo vindo sobre eles tamanha destruição, tamanha praga, tamanha miséria, tamanho sofrimento. O povo não se dava conta do que estava acontecendo. Então Deus levantou Joel, e Joel veio. E no versículo 5, vamos ler o versículo 5? Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. Joel chama então esse povo de ébrio, bêbado, sem lucidez, sem discernimento,
O povo estava tão envolvido nos seus afazeres, o povo estava tão envolvido na sua religiosidade que ele não se dava conta de que Deus estava falando com ele aos gritos através dessas pragas, da seca, da miséria, do sofrimento, da pobreza, da doença, de tudo que estava acontecendo com o povo. Deus estava ali exercendo juízo parcial sobre o povo e o povo não atentava para a voz de Deus, mas estava fechado na sua religiosidade, estava fechado no seu culto, estava fechado nas suas práticas, estava fechado naquilo que alegrava o seu coração e que lhe confortava e que lhe dava uma consciência tranquila, mas não estava atento se isto agradava ao Senhor. O coração do povo não estava em Deus e Deus não estava satisfeito com isso. Por isso Joel chama esses anciãos, por isso Joel chama os ministros, por isso Joel chama os sacerdotes de ébrios. Vocês acham que estão bem, mas vocês estão péssimos. Vocês acham que sabem alguma coisa, mas vocês estão distantes da minha vontade. Vocês não estão me vendo, não estão me ouvindo, não estão me entendendo e não estão fazendo a minha vontade. É o pensamento do Senhor através de Joel para aqueles anciãos, para o povo de então, para os ministros de então. No versículo 4, o Senhor mostra o que ele determinou para exortar Israel. Vamos dar uma olhada no versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Joel então está mostrando a realização de uma obra de provação de Deus para aquele povo. Vamos dar uma olhadinha dos versículos 6 a 8 para a gente entender melhor isso. Leamos. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. O Senhor, então, ele exorta o povo por meio de Joel, exorta particularmente os líderes do povo, os sacerdotes do povo, que permitiram tamanha destruição. Essa destruição que aconteceu não foi em vão, foi por omissão, foi por serem relapsos, foi por serem presunçosos em si mesmos, de achar que estavam fazendo o que é certo, sem, contudo, olhar o entorno. Deus está comunicando-se com o seu povo por meio da sua criação, por meio das suas obras, por meio do seu agir na natureza, na política, na ciência, na economia, na sociedade, e os anciãos, os sacerdotes, estão fechados na sua religião e na sua religiosidade, achando que apenas o culto, apenas a igreja, apenas o templo, apenas as suas práticas religiosas são suficientes. Mas são cegos, são, como disse Joel, ébrios, estão embriagados com esse seu pensamento e não conseguem discernir, não conseguem ler, não conseguem ouvir a palavra de Deus fora do que está escrito nas linhas. Então Joel exorta veementemente esse grupo de pessoas, de líderes, de sacerdotes, de anciãos. E ali no versículo 9, leiamos o versículo 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Olha a consequência disso. A consequência disso é que o culto cessou porque não havia mais oferta a fazer, o povo estava comendo o que sobrou. E para a vergonha dos próprios sacerdotes,
o próprio culto cessou por essas pragas que ele não se deu conta, não exortou o povo, não alertou o povo e não se entregou a Deus com o coração, deixando o povo apenas nas práticas religiosas, sem o que é mais importante, que é a comunhão com Deus. Tamanha é a indignação de Deus com os seus líderes, particularmente com os anciãos e sacerdotes, que Joel, no versículo 11, faz a segunda afirmação. Leiamos o versículo 11 de Joel, capítulo 1. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Envergonhai-vos. Ele fala para os lavradores envergonharem-se, porque não havia colheita. Por que não havia colheita? Porque o coração do povo não estava em Deus, estava apenas nas práticas e nos seus afazeres. E quem deveria puxar o povo? Os líderes, os anciãos, os ministros, mas eles não estavam atentos a isso. Eles estavam mais preocupados com a religião, com as práticas religiosas e não com a comunhão. E com isso Deus veio comunicando a eles uma praga sobre outra praga e um sofrimento sobre outro sofrimento, a tal ponto que cessou o alimento, cessaram as ofertas, cessou a atividade cultica por falta de condições, por falta de recursos, consequência de uma omissão relapsa daqueles que deveriam cuidar do rebanho. E o rebanho, por sua vez, também não se deu conta disso. Não há inocente. Todos aqui são igualmente responsáveis por essa situação. Mas Joel responsabiliza particularmente os líderes, o que é normal. Os líderes estão ali para cuidar do rebanho do Senhor. É para cuidar das ovelhas do Senhor. Os sacerdotes, os juízes, os escribas, eles estão ali para zelar pelo povo de Deus. No entanto, eles estavam distraídos, não olharam em volta, não leram o que estava escrito nos fatos que estavam acontecendo. E quando a pessoa fecha os olhos, Deus age. Se o homem não age da forma como Deus quer, Deus age pelo caminho que ele acha que deve ser. Então, todos, líderes e povo, responsáveis que são, devem se arrepender e se quebrantar e clamar. E é exatamente isso que Joel nos exorta. Ele está falando, olha, isso que está acontecendo é um juízo parcial de Deus sobre a iniquidade, sobre o distanciamento de Deus. Mas esse juízo parcial aponta para o que vai acontecer no final dos tempos, que é o juízo final de Deus. Deem uma olhada no que está no versículo 15 do primeiro capítulo de Joel. Leamos. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. O profeta, ele não olha apenas o fato presente. Ele relata a revelação de Deus para o fato presente, mas espelha um fato futuro. O fato presente é o juízo parcial de Deus sobre um povo que estava distante dele, que aponta para o juízo final de Deus sobre o povo que não o teme, que não o conhece, que não o confessa, que não se submete ao senhorio dele. Então, Joel está fazendo uma exortação para o povo de Israel e está fazendo uma exortação para toda a humanidade. O juízo do Senhor é certo e virá. E ele fala, assim como vocês veem a obra de Deus hoje, assim ocorrerá no dia do Senhor. E o que fazer? Então Joel, ele nos exorta e nos ensina o que devemos fazer lá nos versículos 19 e 20. Leamos. A ti, ó Senhor, clamo, porque fogo consumiu os pastos do deserto
e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Então Joel ele está mostrando qual é o caminho que nós, corpo de Cristo, rebanho de Cristo, povo de Deus e os líderes, sacerdotes, juízes, devem seguir. É o do arrependimento, é o da conversão, é o da contrição, é o do clamor. Clama ao Senhor, porque o Senhor está exercendo juízo sobre o povo. É isso que Joel falava. Voltem-se para Deus, arrependam-se, ponham panos de saco, façam jejuns, convoquem a congregação, peçam perdão, orem a Deus. É isso que Joel está chamando, é isso que Deus quer, que o seu povo se volte para Ele de uma forma definitiva e com inteireza de coração. Será que podemos aplicar o ensino de Joel, a palavra de Joel, do primeiro capítulo, aos nossos dias? Com certeza sim. Nós podemos fazer alguns paralelos. Por exemplo, vamos ler o versículo 6. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Que povo é esse que veio? O povo que veio são os enxames de gafanhoto. O Senhor enviou um enxame de gafanhoto para punir aquele povo, para edificar aquele povo através da disciplina, para exortar o povo. Então, o povo não vem pela obediência, pela comunhão, virá, porque o Senhor fará ele sofrer. Se nós trouxermos para os dias de hoje, esse juízo parcial de Joel naquela época pode ser visto em muitos fatores que estão acontecendo no dia de hoje. Pandemias, guerras, rumores de guerras, terremotos, crises financeiras, crises existenciais, crises nas pessoas que vivem em estado depressivo, política em corrupção absoluta. Então a gente consegue transferir para os dias de hoje as mesmas calamidades que ocorreram naquela época com o povo de Israel, guardadas as proporções, e hoje em escala mundial. Está acontecendo muitos sinais em nossa atualidade, só não vê quem não quer. E por isso a gente volta a ler o versículo 5 novamente. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebei vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Então o Senhor está hoje nos exortando: ébrios, acordem, olhem em volta, veja essa pandemia, vejam o mundo em guerra, vejam o mundo em conflito, vejam o mundo se afastando de mim, vejam o mundo atacando as instituições que eu criei, como a sexualidade, distinção de sexualidade, a família, o casamento heterossexual, e todas as instituições divinas estão sendo atacadas, e o Senhor sabe disso? Sabe. E o que o Senhor faz? Está deixando acontecer, assim como deixou na época de Joel. Todas aquelas pragas que aconteciam, que devastaram, que destruíram Judá, estão acontecendo hoje de formas diferentes, mas estão acontecendo, assim como Deus gritava com aquele povo por meio de Joel e por meio das pragas. O Senhor está gritando hoje para nós. Por isso Joel chamou aqueles sacerdotes, aqueles ministros, aqueles escribas de ébrios, porque eles estavam como que embriagados, não tinham discernimento, não tinham lucidez, não conseguiam olhar o entorno, a sociedade, a vida, a economia, a política, só pensavam na religião. Hoje em dia está acontecendo a mesma coisa. Os nossos líderes não conseguem olhar em volta, não conseguem enxergar na pandemia, na crise econômica, na crise moral, no liberalismo, na falta de fé, a manifestação de Deus. Ébrios, acordem! E isso não se aplica apenas aos líderes, hoje, no caso, representado por padres e pastores,
mas a todos os líderes, padres, pastores, presbíteros, diáconos, ministros, evangelistas, obreiros, todo aquele que é investido de autoridade. Ele hoje está sendo chamado ébrio, acorda, olha em volta o que está acontecendo. Não fica fechado apenas em tua igreja, não fica fechado apenas em teus cultos, não fica fechado apenas em teus louvores. Presta atenção, eu estou falando. Os juízos parciais estão gritando e nós não estamos ouvindo. Estamos dedicados apenas a cultos, a missas, a religiões. Não se mistura política com religião. Mentira! Não é possível viver sem a política. A vida é política. Tudo aquilo que aconteceu com Joel é político, a parte de economia, a parte da sociedade, vidas destruídas, a mesma coisa está acontecendo hoje. É impossível separar as coisas. Ébrios, acordem. Joel está gritando para nós. Versículo 11, ele fala: envergonhai-vos, porque se nós estamos indo mal, é porque nós estamos fechados numa prática religiosa, mas não estamos atentos ao clamor de Deus. Envergonhemo-nos e voltemo-nos para Deus, para a comunhão, para o pedido de perdão, para o arrependimento, para a intercessão, para a pregação da palavra, para o ensino da sã doutrina de Deus, para a luta constante, firme, em defesa do Evangelho do Senhor, lutando contra todo pensamento que vá contra a palavra de Deus, lutando contra toda ideologia que destrói os princípios e valores de Cristo. Ébrios, envergonhai-vos, acordem, o Senhor está clamando. E ele fala: cingi-vos, lamentai, uivai, jejuai, clamai. São verbos, estão nos versículos 13 e 14. O Senhor nos chama a um arrependimento, o Senhor nos chama à conversão. Ele nos fala: olhem o entorno, olhem o mundo, olhem o que está acontecendo. Pessoas depressivas, pessoas morrendo doentes, pessoas perdendo emprego, pessoas sofrendo. E qual é a consequência disso? Naquele tempo, a falta de mantimento cessou as práticas cultuais, cessaram as ofertas, e hoje estão fechando os nossos templos, estão calando as nossas vozes, estão perseguindo aqueles que pregam a sã doutrina. Nós temos exemplos claros, como hoje o nosso ministro da Educação sendo processado, porque ele defende a palavra de Deus, porque não é a favor do homossexualismo, ele está sendo processado por homofobia, e ele não vai voltar atrás, e ele está certo. Assim, eles estão tentando calar a voz da igreja, estão perseguindo, e Deus está deixando acontecer para que os ébrios acordem e clamem, porque o Senhor pode reverter a situação, mas só em havendo esse arrependimento. Como conclusão, a gente precisa atentar que nada escapa do controle de Deus. Se a situação da época de Joel estava difícil e a nossa situação hoje está difícil, Deus sabe. Deus permite ou Deus determina. De qualquer forma, nada acontece sem o conhecimento e a autorização de Deus. Então, se está acontecendo, Deus sabe. A calamidade que acontece nesses juízos parciais são alertas de Deus. Cabe à igreja prestar atenção aos sinais e agir. Sair do seu comodismo e agir. Essas crises também, elas exibem
a nossa fragilidade e o quanto nós dependemos de Deus. E é importante que a gente tenha esta consciência. Está difícil? Corre para o Pai. Ore, clame, chore, espera no Senhor. O Senhor abençoa os seus filhos fiéis, não aqueles que fogem da sua comunhão. E abandonemos essa prática religiosa, formal, vazia, o ritualismo, as repetições sem o coração. Convertamos o nosso coração verdadeiramente ao Senhor. Busquemos ao Senhor. Confessemos nosso pecado e peçamos a Deus misericórdia. O Senhor é rico em misericórdia para nos perdoar os pecados. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo estudo.